Eu ficava pensando assim, meu Deus, a gente chega correndo que nem uns dois nesse trânsito desgramado aqui, senta, tá, e fecha o olhinho e faz. A mente passa, não fui no banco, não deu certo aquele negócio lá. Meu Deus do céu, que saco, estou cansado. Ai meu Deus, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu fiquei lendo esse texto aí. Meu Deus do céu. Aí vem a leitura. E quando você está com a cabeça assim a 1000, você não consegue nem escutar o que o cara está lendo. E aí o bendito vem a ponta e fala assim, ó, comenta para mim. Mas uma coisa interessante que é assim, ó, ele fala assim, ele dá uma dica importante nessa parte, né? Nós não podemos levar a nossa vida, a gente como assim, estudantes da doutrina espírita e tal, já deve ter uma noçãozinha de que a vida não é simplesmente para se levar no vai da valsa. Tudo que a gente faz, tudo está dentro das leis divinas, está dentro do que tem que ser feito no universal. Então tudo que você vai fazer, você tem que prestar atenção danada. A gente tem que começar, vou lavar a louça, tem que prestar atenção se passou esponjinha do outro lado do prato. Não pode ficar lavando louça e pensando na morte da bezerra. Não pode ficar, qualquer tarefa tem que estar concentrado, porque isso é um exercício mental, é um exercício espiritual. Você vai pintar uma porta, você tem que pensar no material, no preparo, na execução, na finalização, no acabamento e na limpeza do ambiente. Quer dizer, é todo um processo de engrenagem mental, de pensamento, que você tem que exercitar no seu dia a dia. Para quando chegar na casa espírita, o espírito que vai trabalhar com você, do seu ladinho, encontre uma mente que tem um certo grau de continuidade, começo, meio e fim e tal, tem uma educação mental. Então eu quero ser um bom passista, eu tenho que buscar o equilíbrio na minha vida lá fora. Lá fora. É no trânsito, é no compromisso financeiro, é no compromisso com o meu corpo, na manutenção da minha saúde, em todos os aspectos, para que eu tenha um desempenho bacana na hora do passe. Eu tenho que buscar ser um exemplo, né, para a hora de aplicar o passe. Não estou falando sobre desobsessão, passe, magnetismo. É isso que ele fala na questão de vida reta. Para que os nossos pensamentos se agreguem uns aos outros, fornecendo o potencial de nobre união para o bem, é indispensável o trabalho preparatório de atividades mentais na meditação de ordem superior. Douglas fez uma palestra semana passada que falou sobre o essencial e o acessório. O que eu, todas as minhas tomadas de decisão de terça-feira para cá, toda hora que eu estava assim, eu não vou fazer isso não. Aí eu lembrava do acessório e do essencial. E acreditem, toda hora que eu falava, não vou fazer isso não, era o essencial, eu tinha que fazer. E eu fui e fiz. Foi chato, mas eu fiz. Então, a gente, meditação de ordem superior, se eu pretendo ser aquele camaradinha que vai esticar a mão na cabeça do cabra que está sentado, cheio de dor, cheio de instabilidade psíquica, e eu quero ajudar essa pessoa, eu tenho que ter sido durante o dia alguém que esteja também a serviço de Deus, do começo ao fim do meu dia. E isso não é fácil, não é moleza, gente. Postura de Chico Xavier teve em 2000 anos no Brasil, né? Então é um negócio muito complicado, mas é a nossa meta de trabalho e objetivo de vida. A atitude íntima de relaxamento ante as lições evangélicas recebidas não pode conferir ao crente ou ao cooperador a concentração de forças espirituais no serviço de elevação, tão só porque estes se entreguem apenas por alguns minutos na semana a pensamentos compulsórios de amor cristão.
Como vem, o assunto é complexo e demanda longas considerações e ensinamentos. Isso segundo Aniceto. Tá? Então, assim, é um texto bastante, assim, ele dá uma cutucada na gente, nessa coisa assim, eu quero ser um passista, eu quero ser um trabalhador, e eu tenho em mim que está no meu trabalho, está na minha tarefa encarnatória ser. Então, Aniceto, nesse capítulo, ele dá uma série de diretrizes para que a gente atinja esse objetivo com qualidade. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, tem um texto chamado O Homem no Mundo, que eu fiz questão de colocar aqui, porque a ideia não é nos fazer tornar aquela pessoa, eu sou espírita, eu sou passista, então eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu não posso falar isso, eu não posso ouvir isso, não posso, né? Então, esse texto, ele dá também um norte para a gente nessa questão de como é que eu devo me portar no mundo. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 10. Não julgueis, todavia, que, exortando-vos incessantemente a prece e a evocação mental, pretendamos vivais uma vida mística, que vos conserve fora das leis da sociedade, onde estáis condenados a viver. Condenados a viver. Não. Vivei como os homens de vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai com o sentimento de pureza que as possa santificar. Vou cuidar de uma plantinha no vaso, vou dar banho no meu cachorro, vou limpar o banheiro do meu filho, vou levar minha filha para a escola, vou no supermercado comprar mantimento, vou no banco pagar a prestação, vou trocar de sapato, vou comprar isso, vou fazer aquilo, tudo que eu irei fazer, eu não posso usar a expressão, meu Deus, mas que coisa que eu tenho, que coisa chata. Esse texto fala, sacrificai as frivolidades da vida. Fazei as coisas que os homens do seu tempo fazem, com pureza de pensamento. Pureza de pensamento. Não consiste a virtude em assumirdes severos e lúgubre aspecto, em repelirdes os prazeres que as vossas condições humanas vos permitem. Os prazeres que as vossas condições humanas vos permitem. Eu não vou fazer porque nem todo mundo pode fazer o que eu vou fazer, então é melhor, é chato. Não, se você pode fazer, vai lá e faça. Está dentro de um contexto ético, bacana, você conquistou, é teu direito. Basta reportei todos os atos da vossa vida ao Criador que vô-la deu. Basta que quando começardes ou acabardes uma obra, eleveis o pensamento a esse Criador e lhe peçais, num arroubo de alma, ou a sua proteção para que obtenhais êxito, ou a sua bênção para ela, se a concluíste. O lado espiritual da nossa tarefa, o que a gente não vê durante os trabalhos na casa espírita. Do livro Os Mensageiros. Isidoro e outros amigos devotados trabalhavam com a dor, despertando alguns dorminhocos e reajustando o pensamento dos invigilantes para neutralizar determinadas influências nocivas. Ele estava dizendo isso a respeito da nossa assistência e também de trabalhadores que estavam no ambiente, tá? Que é aquilo que eu falo, a gente acha que o exercício entrando aqui e tal, assumindo aquela posição de freirinha, de padre, de jovenzinho, como é que o Jacó falava de beiço mole, isso não convence ninguém. Os obsessores vão entrar com vocês, vão fazer parte do nosso meio ambiente, não é isso? Quantas vezes na leitura do Evangelho, antes da tarefa de desobsessão, lá dentro da câmara depois, o Espírito, uns que estavam em vigilância conosco, com os médiuns, né?
eles se manifestam lá dentro e falam: eu ouvi o comentário de respeito do texto de vocês sobre essa questão tal. Então, a gente acha que entra na casa espírita, tem um cerco energético que os maus ficaram para fora, aqui dentro só entrou os bonzinhos, né? Então, além dos maus que entram conosco, nós temos também os dorminhocos e aqueles que ainda não conseguem sintonizar a sua cabeça numa coisa positiva. Então, existe o pessoal do lado espiritual que trabalha para neutralizar e envolver os trabalhadores, os assistidos, isolá-los em campos energéticos e assim por diante. Na parte obsessão, os enfermos em número de 5 apresentavam características especiais. 2 deles, uma senhora relativamente jovem e um cavalheiro maduro, demonstravam enorme agitação. 2 outros, ambos moços, irmãos pelo sangue, pareciam completamente imbecilizados. E, por último, observamos a jovem que o Alexandre se referia, que se controlava com esforço, ante o assédio de que era vítima. Esse pedaço eu coloquei só para que se entenda o que eu vou falar lá na frente. Seguiam-lhes atentamente a movimentação, quando fui surpreendido com a chegada de 2 amigos do nosso plano, para os quais olharam os obsessores com certo receio. Aí o instrutor de André Luiz fala para ele o seguinte: são nossos intérpretes junto das entidades perseguidoras. Em virtude da condição em que se encontram, podem ser percebidos por elas e manter estreita ligação conosco, ao mesmo tempo. Quer dizer, na tarefa do plano espiritual, vieram 2 espíritos de vibração mediana, que eram percebidos pelos obsessores, e esses 2 trabalhadores também conseguiam perceber os trabalhadores do nível acima um pouquinho, tá? Então, eles conseguiam fazer essa ligação de diferença de nível. Assinalando a serenidade com que sorriam para nós, sem partilharem de entendimento direto com os seus instrutores de nossa esfera, ali presentes, ouvi o orientador explicar: já se encontram de posse das instruções precisas aos trabalhos da noite. Isso aqui me chamou a atenção. Precisa trabalhar da noite. Quando a gente vê lá Kardec falar que magnetismo é um trabalho contínuo, que mais foi o termo que ele usou lá? Metódico, né? E organizado, de certas maneiras, né? Agora, a gente pega assim, olha, o trabalho do plano espiritual, vieram 2 trabalhadores que vão atender 5 obsediados na casa espírita aquela noite, e esses 2 trabalhadores, eles vieram praticamente com um prontuário dos 5 assistidos. Então, está aí a importância de nós, enquanto casa espírita, também termos a nossa parte organizada. Vamos trabalhar quem? Fulano, ciclano e beltrano. Tá bom. Então, temos o prontuário, temos a entrevista, porque quando o assistido está fazendo o seu atendimento fraterno, junto com o atendente, tem um lado espiritual também, que está anotando as queixas, as observações, e eles vão e deliberam. E nós vamos para os nossos exames espirituais. Fazemos a nossa colheita de informações, tal, estipulamos um tratamento e damos início ao processo. A mesma coisa acontece lá de lá. Então, não pode haver, por parte nossa, uma quebra desse processo. Por quê? Porque nós vamos atrapalhar esse negócio aqui, ó. Eu me lembro que nós estamos fazendo um negócio da apometria, e no começo de dezembro, nós tínhamos planejado, no final de novembro, na primeira semana de dezembro, eu atender determinada pessoa. Naquela semana, aconteceu um negócio muito sério com um outro fulano. Quando eu cheguei aqui para o tratamento, eu induzi a corrente a buscar esse outro fulano. Aí a mediunidade, o pessoal no plano espiritual falou: mas nós estamos preparados para atender outra pessoa. Não era essa que vocês trouxeram aqui agora. Quer dizer, a minha ansiedade de querer ajudar, eu enfiei os pés pelas mãos. Eu quebrei exatamente isso aqui, ó, esse trem aqui. As instruções, quer dizer, vieram, o pessoal veio para atender Rodrigo, e quem estava sentado era Genésia. E aí? O que está acontecendo? Quem é essa dona?
né? E aí o que foi feito? Um curativo apenas, né? E não um processo sério, metódico, tal. Então, de novo, nós encarnados, que abrimos as nossas casas para o atendimento fraterno, a gente precisa ter um negócio muito bem organizado, porque o plano espiritual é um reloginho alemão, e a gente precisa estar junto. Estamos aqui numa esfera espiritual. O doutrinador humano encarrega-se de transmitir as lições. Você pode registrar, porém, que, para ensinar com êxito, não basta conhecer as matérias do aprendizado e ministrá-las. Antes de tudo, é preciso senti-las e viver-lhes a substancialidade no coração. O homem que apregoa o bem deve praticá-lo, se não deseja que suas palavras sejam carregadas pelo vento, como o simples eco de um tambor vazio. Os obsessores, eles percebem isso, né? Não adianta o doutrinador ou até o passista, eu ponho uma palavrinha com o senhor, tal, antes de ir embora da câmara, e começar a falar, e aquela coisa não tem vibração, não tem verdade, né? As entidades inferiores que rodeiam os doentes compareciam em grande número. Numa delas se registrava a presença, em virtude do baixo padrão vibratório em que se mantinham, mas se sentiam à vontade no contato com os companheiros encarnados. Permutavam impressões entre si com grande interesse e, através das conversações, deixavam perceber seus terríveis projetos de ataque e vingança. Eu coloquei esse pedacinho aqui, porque numa tarefa espiritual, a gente nunca pode perder de vista que nós não estamos só nós e os trabalhadores, e também os trabalhadores do plano espiritual. Está todo mundo ali no ambiente. Então, nós temos que preservar assim, o equilíbrio energético do ambiente. O negócio é seríssimo. E aqui, nesse trecho do livro, ele fala exatamente isso. Que naquele ambiente estava todo mundo junto, né? E os obsessores se aproveitavam, inclusive, das conversas que estavam ocorrendo ali, tirando algumas informações importantes para o trabalho deles. Perante a dor, André Luiz faz uma pergunta para o Aniceto, se eu não me engano, a respeito da questão assim, mas até onde eu devo atuar em cima da dor do próximo? Isso porque antes eles tinham discutido a respeito assim, mas o cara está doente, não é ação e reação, e não sei o quê, tal, até onde eu devo interferir na dor do meu próximo, tal. E Aniceto vai falar lá. É certo que devemos trabalhar tanto quanto esteja ao nosso alcance, pelo bem do próximo. Todavia, não podemos exonerar os nossos semelhantes das obrigações contraídas. O servo fiel não é aquele que chora ao contemplar as desventuras alheias, nem o que as observa, de modo impassível, a pretexto de não interferir no labor da justiça. O sentimentalismo doentio e a frieza correta não edificam o bem. O bom trabalhador é o que ajuda, sem fugir ao equilíbrio necessário, construindo todo o trabalho benéfico que esteja ao seu alcance, consciente de que o seu esforço traduz a vontade divina. Tudo bem aí? Sempre vamos trabalhar, sempre, sempre, sempre. E tem um texto interessante que o Aniceto está falando com o André Luiz, eu não coloquei, mas é bom a gente citar. Ele fala assim, chegou aquele assistido, ele chamou de decista. Ele usou um termo que aquele assistido estava lá pela 10ª vez com o mesmo problema. Eles queriam saber o que eles iam fazer. Iam de novo fazer o tratamento, tirar toda a carga negativa que o comportamento daquele irmão trazia, porque há 9 sessões que seguidamente aquele camarada aparecia para o tratamento espiritual, trazendo consigo toda a carga ruim de um comportamento que ele, desde a primeira sessão, estava sendo
alertado, ó, você precisa mudar aqui, mudar ali, presta atenção no seu comportamento, na sua condição mental, para que essas coisas mudem. E ele vai repetindo, 9 vezes. Na 10ª vez, o instrutor falou assim: temos a instrução de mais alto para que nós apenas retiremos parte do problema. Porque agora há necessidade de ele arcar com as próprias responsabilidades. Achei interessante isso. E ele coloca assim: temos instrução do mais alto, do pessoal lá de cima. Quer dizer, até a frequência dos nossos assistidos, que simplesmente vêm para o passe, eles têm o acompanhamento. E às vezes a gente tem um final de semana prolongado e fecha a casa espírita, né? Tá bom. Tchan, tchan. Falei. Nem sempre me foi possível estudar separadamente, todavia, em respeito a alguns deles, não me furtei o desejo forte de receber elucidação a respeito do respeitável instrutor. Um dos serviços é o passe magnético ministrado aos frequentadores da casa. André Luiz falando que, a partir desse momento, ele gostaria de estudar quem são aqueles que dão passes magnéticos. Eu acredito que ele esteja falando sobre o passe de limpeza e tratamento durante a palestra, tá? O trabalho era atendido por 6 entidades, envoltas em túnica muito alvas. O que tu queres? Controle, Eduardo? Não cheguei, estava ligado já. Como enfermeira vigilante. Falavam raramente e operavam com intensidade. Ó, igualzinho a gente, ó, fala raramente e opera com intensidade. Todas as pessoas vindas ao recinto recebiam-lhe o toque salutar. Todas. Embriagadas, nervosas, doentes, etc. Tá certo? Todas recebem o passe. Igualzinho a gente, que não faz diferença nenhuma. Nossa, que cara cheirando um álcool, tá um negócio tão esquisito, né? Vai dar passe, não vai dar você. Indagando de Alexandre relativamente àquela sessão de atividade espiritual, indicando-lhes os companheiros em esforço silencioso, esclareceu o mentor com a bondade de sempre. Aqueles nossos amigos são técnicos em auxílio magnético que comparecem aqui para a dispensão de passes de socorro. Trata-se do departamento delicado de nossas tarefas, que exige muito critério e responsabilidade. São os trabalhadores do plano espiritual. E ele pergunta, eles apresentam requisitos especiais? Sim, explicou o mentor amigo. Na execução da tarefa que lhes está subordinada, não basta a boa vontade, como acontece em outros setores de nossa atuação. Precisam revelar determinadas qualidades de ordem superior e certos conhecimentos especializados. A mesma coisa aconteceu com ele quando ele desencarnou. Ele não chegou lá sendo médico, né? Teve todo um processo de adaptação. Apesar dele querer estar ajudando, depois de um tempo, o servidor do bem, mesmo desencarnado, não pode satisfazer em semelhantes serviços se ainda não conseguiu manter um padrão superior de elevação mental contínua, condição indispensável à exteriorização das faculdades radiantes. Eu fiz questão de colocar esse trecho porque, assim, nós devemos prestar atenção nessas observações, porque nós somos espíritos encarnados, mas somos espíritos, né? O missionário do auxílio magnético na crosta, ou aqui em nossa esfera, necessita ter, aí ele faz uma relação, grande domínio sobre si mesmo, espontâneo equilíbrio de sentimento, alta compreensão da vida, fé vigorosa e profunda confiança no poder divino. Cumpre-me acentuar, todavia, que semelhantes requisitos em nosso plano constituem exigências que não se pode fugir. É porque se fosse isso para nós, ferrou-se, né, gente? Ele dá uma explicação bacana aqui agora. Ó. Condição para os bons resultados na distribuição do passe.
Ele fala assim, ó, que na esfera carnal, a boa vontade sincera, em muitos casos, pode suprir essa ou aquela deficiência, o que se justifica em virtude da assistência prestada pelos benfeitores de nossos círculos de ação ao servidor humano, ainda incompleto nos terrenos das qualidades desejáveis. Eu quero ser um meio de energia. Bacana. Não dá para ser só eu, praticamente, porque eu não tenho aquelas condições que ele colocou lá atrás. Mas pelo fato de me colocar à disposição, então, eu vou ser usado. Porque ele fala assim, a boa vontade já é um grande começo. De modo geral, poderiam colaborar em semelhantes atividades. Olha o que ele coloca. Todos que têm aquela boa vontade podem, com maior ou menor intensidade, poderão prestar concurso fraterno. Nesse sentido, respondeu o orientador, porquanto, revelada a disposição fiel de cooperar a serviço do próximo, por esse ou aquele trabalhador, as autoridades de nosso meio designam entidades sábias e benevolentes que orientam indiretamente o estudante, utilizando-lhe a boa vontade e enriquecendo-lhe o próprio valor. Gente, Haroldo Dutra faz umas 2 palestras que vai falar sobre a fé. Ele fala o significado dessa palavrinha fiel, que vem do latim, do fides, que significa fidelidade, né? E fidelidade, ele fala assim, a gente entende que quando eu sou fiel a alguma coisa, é que eu tenho uma relação, a qual eu me comprometo a ter essa coisa em parâmetros morais adequados. Então, o que o nosso orientador está falando aqui? Ó, que todo mundo que quer dar passe, e que tem essa disposição de querer ser um bom passista, e vai se ater fielmente a esse desejo, o que vai acontecer? Se é fiel, então é um relacionamento que você passará a ter com os instrutores, porque a hora que acende uma luzinha aqui embaixo, o pessoal de cima fala, acendeu uma luzinha lá, vai 2 lá e vê o que está acontecendo com aquele camarada, vê o que ele está precisando, no que podemos ajudar. Porque a hora que na escola ou no hospital, que é o nosso plano, acende uma luzinha, é que nem a maca que o cara aperta o botãozinho que ele está precisando de atendimento. Despertou a consciência do trabalhador. Então, eu, através das minhas disposições íntimas, verdadeiras, eu vou contar com a assistência do plano espiritual. Na instrução minha, durante o sono, na intuição na hora do passe, sabe, na palavra que vai ser dirigida para o assistido, tudo isso é um compromisso. Desde que eu tenha um equilíbrio emocional, desde que eu tenha uma vida reta, que ele falou lá atrás. Então, há toda uma conjuntura de fatores importantes. No livro Mensageiros, capítulo 44. Entendeu-se Aniceto com Isidoro e falou, mãos à obra, distribuamos alguns passes de reconforto. Aí André Luiz fala, estarei preparado para o trabalho desta natureza? Olha o que ele fala, por que não? Indagou o instrutor em voz de mim. Toda competência e especialização no mundo, nos setores de serviço, constituem o desenvolvimento da boa vontade. Bastam o sincero propósito de cooperação e a noção de responsabilidade para que sejamos iniciados com êxito em qualquer trabalho novo. Semelhantes afirmativas estimularam-me o coração. Desabafo de André Luiz. Claro que, referindo-nos aos irmãos encarnados, não podemos exigir a cooperação de ninguém no setor dos nossos trabalhos normais. Entretanto, se algum deles vem ao nosso encontro, solicitando admissão às tarefas de auxílio, logicamente receberá nossa melhor orientação no campo da espiritualidade. Ainda mesmo que o operário humano revele valores muito reduzidos, pode ser mobilizado? Perfeitamente, aduziu Alexandre, atencioso, desde que
o interesse dele nas aquisições sagradas do bem seja mantido acima de qualquer preocupação transitória. Deve esperar incessante progresso das faculdades radiantes. Gente, acima de qualquer preocupação transitória, quer dizer, a gente precisa buscar o autoconhecimento, entender um bocadinho mais do que a Terra, seus objetivos, para a gente parar de perder a cabeça com bobagens que o Douglas chamou de acessórios, né? A gente precisa prestar atenção no que é essência e o que é acessório. Então, assim, essas coisas, preocupação transitória, a minha geladeira não está bem, meu carro não está bem, e não sei o que lá não está bem. Ele fala assim, se a tua cabeça está legal, está em equilíbrio, as tuas competências de tratamento serão aprimoradas também. Quando na crosta, envolvidos pelos fluidos mais densos, como podemos desenvolver a capacidade radiante depois da edificação da nossa boa vontade real? Ele fala, seguida a qualidade básica, o candidato ao serviço precisa considerar a necessidade de sua elevação urgente, para que as suas obras se elevem no mesmo ritmo. Falaremos tão só das conquistas mais simples e imediatas que deve fazer dentro de si mesmo. Primeiro, antes de tudo, é necessário equilibrar o campo das emoções. Não é possível fornecer forças construtivas a alguém, ainda mesmo na condição de instrumento útil, se fazemos sistemáticos desperdícios das energias, das irradiações vitais. Um sistema nervoso esgotado, oprimido, é um canal que não responde pelas interrupções havidas. Você está lá com o cortisol no sangue a todo pau, estressadíssimo, e está estendendo a mão lá e pedindo que um bom espírito amigo, preocupado com o assistido, te dê a assistência para que você possa assisti-lo. Como é que o fluido vai passar por toda essa toxina que já está no teu sangue, tal, sistema nervoso desequilibrado, cheio de remédio, um monte de coisa. Eles falam que isso corta a ação que vai ajudar o assistido. Segundo, mágoa excessiva, a paixão desvairada, a inquietude obsidente, constituem barreiras que impedem a passagem das energias auxiliadoras. Por outro lado, é preciso examinar também as necessidades fisiológicas, a par dos requisitos de ordem psíquica. Paixão desvairada, inquietude obsidente. Você está mal, você está com um problema dificílimo, a tua cabeça não encontra um eixo, então não vai dar paz. Vai para uma outra casinha lá, fica fazendo vibração, na medida que você conseguir também, orando, sabe, vibrando, mas não dê paz. Porque você não está bem. Está com a mãe internada, está com o pai internado, está com um problema muito difícil, que é normal, que vai acometer qualquer um de nós. Naquele dia, não vai dar paz. Porque você não vai ajudar, você vai atrapalhar. Paixão desvairada diz respeito ao nosso autoconhecimento. Mágoa também é um negócio muito sério. Você não consegue perdoar alguém, você precisa conversar com a casa espírita, buscar a ajuda dos amigos, buscar a ajuda da ciência no que for possível, mas isso precisa ser desatado. Não preciso falar para vocês que isso traz as doenças que a gente já sabe, né? Mas são coisas que atrapalham muito a assistência do magnetismo. A fiscalização dos elementos destinados aos armazéns celulares é indispensável por parte do próprio interessado em atender às tarefas do bem. O excesso de alimentação produz odores fétidos através dos poros, bem como das saídas dos pulmões e do estômago, prejudicando as faculdades radiantes, porquanto provoca dejeções anormais e desarmonias de vulto no aparelho gastrointestinal, interessando a intimidade das células. Eu preciso estar tranquilo nessa parte daqui para baixo, assim, ó, leve, não posso estar digerindo uma coisa muito pesada, tranquila.
véspera de trabalho de passista, antevéspera, eu preciso perceber o que eu estou ingerindo, qual é a quantidade e tal. Gente, cuidar do corpo faz parte da tarefa de um bom passista, tá? Equilíbrio na alimentação. Se você está comendo demais, não vai tomar remédio para emagrecer, vai procurar saber o que te leva a comer demais. Pede ajuda da ciência, que tem um monte de ferramenta hoje para que a gente possa viver bem e com equilíbrio. Não é fácil, tem dias, mas a gente precisa prestar muita atenção. Isso é a orientação lá do Aniceto. O álcool e outras substâncias tóxicas operam distúrbios dos centros nervosos, modificando certas funções psíquicas e anulando os melhores esforços na transmissão de elementos regeneradores e salutares. Pô, o cara está lá com o pulmão todo inflamado, eu estou lá mentalizando aquele pulmão bonito, cor de rosinha, cheio de água, hidratado, e o oxigênio entrando e saindo, e junto com o meu pensamento está evaporando o álcool que eu tomei no dia anterior, tal, ou até mesmo no dia do passe. Não funciona. Eu vou dar com o pensamento na parede, ele vai ser descarregado no chão e não vai para o assistido, tá? Porque ele vai estar intoxicado. Então a gente precisa prestar bastante atenção nessas coisas. Condição relatada por Aniceto. Ele fala: quando nos referimos às qualidades necessárias dos servidores desse campo de auxílio, a ninguém ele está falando sobre os encarnados, tá? Ele fala: a ninguém desejamos desencorajar, mas orientar as aspirações do trabalhador para que a sua tarefa cresça em valores positivos e eternos. Objetivo do passe, em relação ao passista. Como médiuns passistas, devemos ser conscientes de que temos uma oportunidade sagrada de praticar a caridade, sem mesclas, desde que imbuídos do verdadeiro espírito cristão, sem falar da bênção de podermos estar em companhia de bons espíritos que, com carinho, diligência, amor, compreensão e humildade, se utilizam de nossas ainda limitadas potências energéticas em benefício do próximo e de nós mesmos. Quantas tarefas a gente vem baleado e sai revigorado, né, depois de executado o processo todo, né? Em relação ao assistido, o passe espírita objetiva o reequilíbrio orgânico, físico, psíquico, perispiritual e espiritual do paciente. Em relação à casa espírita, ele pega um pedacinho, pegamos aqui um pedacinho do Divaldo Pereira, que ele fala assim: para o objetivo maior da casa espírita, a implantação da atividade de passes representa a oportunidade de concretizar o ensino evangélico do amai-vos uns aos outros, e aquela outra recomendação quanto à tarefa básica dos cristãos: curai, ressuscitai, purificai, conforme os apontamentos de Mateus no Evangelho, capítulo 10, versículo 8. É por esse compromisso que os Espíritos do Senhor serão atraídos aos centros espíritas para, juntamente com os homens, levarem adiante o plano de libertação da terra das sombras do mal, pela ação da caridade. Divaldo fala: qual é o objetivo maior da casa espírita? Qual, gente? Evangelho. Aí no Evangelho você fala: o mandamento de Jesus, amai-vos uns aos outros. Como é que a gente pratica isso? Alguns centros têm serviços sociais, fraternos, Alguns outros, como o nosso, basicamente são as escolas e o trabalho de fraterno, através dos passes. Então, se eu não dou sopa, não dou grana, não dou roupa, não dou alimento, não dou abrigo para velhinho, não dou abrigo para criança, eu, como cristão, eu só tenho condição de dar passe. Então, se eu vou erguer minha mão em direção ao camarada que está sentado na cadeira, ele está confiando em mim. Gente, é um negócio muito sério. Se ele botou fé na tua mão, você tem que estar com tudo esse negócio aqui mais ou menos trabalhado na sua mente, e no seu coração principalmente. Se o coração mandar fazer, a sua mente faz.
Merecimento. O exercício da cura do benfeitor, o exercício da cura, o espírito benfeitor derrama seus fluidos sobre o médium, ou seja, irradia, projeta suas energias nos campos psicossomáticos do médium, que a seu turno as passará para o beneficiário. Outra forma de ser da mediunidade curadora é o circuito. O benfeitor espiritual é que coleta as energias do médium, principalmente emissões de ectoplasma, para agir diretamente no perispírito da pessoa que quer beneficiar. Às vezes ele quer assistir uma pessoa que não está num tratamento espiritual, então ele vai na casa do médium, recolhe os fluidos e vai lá e aplica no assistido longe. Não sei porque eu pus isso aqui, mas já pus. Fé. O poder da fé se demonstra, de modo direto e especial, na ação magnética, por seu intermédio. O homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades, ele dá uma impulsão, assim por dizer, irresistível. Daí decorre que aquele que, a um grande poder fluídico normal, junta a ardente fé, pode, só pela força da vontade dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros, tidos antigamente por prodígios, mas que não passam de um efeito de uma lei natural. Tal o motivo porque Jesus disse a seus apóstolos: se não o curastes, foi porque não tendes fé. Voltando, fé, fidelidade, relacionamento que eu tenho, né? Se eu tenho fé em Deus, então eu desenvolvo um relacionamento com Ele, eu quero ser parceiro com Deus na minha existência encarnada, então é parceria, é que nem casamento, é responsabilidade das duas partes, né? Eu tenho que alimentar isso aí. Chico Xavier fala: a conquista da fé, a nosso ver, se faz menos penosa quando resolvemos ser fiéis por nós mesmos às disciplinas decorrentes dos compromissos que assumimos. Máximo isso aí, né? Ele resumiu tudo aquilo que Aniceto e Alexandre conversaram com André Luiz. Você quer ser passista? Passista, é isso. Eu quero ser passista, mas não consigo nem ler porque eu sou analfabeto, mas eu tenho meu coração cheio de amor, tal. Então eu vou começar a querer abraçar, a aplicar meu passe. Eu vou ter um resultado fantástico, porque eu faço por mim mesmo, eu me engajo nessa tarefa, nessa responsabilidade, sem ter a necessidade de me preocupar se alguém está vendo se eu estou fazendo certo ou errado, né? Eu sou, ético. Merecimento. A questão do merecimento, sobre o resultado do tratamento que o assistido recebe, tá certo? A questão do merecimento está diretamente vinculada aos débitos do passado, tanto desta quanto de outras vidas, como aos esforços que vimos empreendendo para nos melhorarmos física, psíquica, moral e espiritualmente. Vou atingir a minha saúde? Existe um monte de incógnita, que a ninguém na casa espírita poderá dizer sim ou não com certeza. A nossa parte será trabalhar. Isso também se dirige ao passista, né? Não só aquele que está recebendo, ao passista a possibilidade de curar. Sim, exatamente também isso. Compreende isso. Também. Vontade. Além da fé, o passista necessita da vontade firme para operar com o passe. Iniciamos seus estudos do Kardec. Sabe-se que que papel capital desempenha a vontade em todos os fenômenos do magnetismo. Porém, como se há de explicar a ação material de tão sutil agente? A vontade é um atributo essencial do espírito. Com o auxílio desta alavanca, ele atua sobre a matéria elementar e, por ação consecutiva, reage sobre seus compostos, cujas propriedades íntimas vêm assim a ficar transformadas. A hora que eu estou magnetizando uma água que eu vou dar para o meu assistido, eu quero que essa água tenha os componentes que o auxiliem ao reequilíbrio orgânico, ao reequilíbrio psíquico,
sabe, é um encorajamento. Eu estou ali, naqueles meus momentos, vibrando em cima daquela água. Eu estou transformando ali os fluidos naquela água. É isso aí, ó. Eu quero, eu desejo. É isso aí, é a vontade firme naquele momento. Tanto quanto do espírito errante, a vontade é igualmente atributo do espírito encarnado. Daí o poder do magnetizador, poder que se sabe estar na razão direta da força da vontade, podendo o espírito encarnado atuar sobre a matéria elementar, pode do mesmo modo mudar-lhe as propriedades, dentro de certos limites. Encarnado, eu estou lá dando passe numa coluna do camarada que está toda achatada, principalmente a gente que é gordinho, vai passando os anos, vai espremendo, vai dando dor aqui, então você está lá dando passe, você imagina aquela coluna sendo, as vértebras sendo um pouco mais distanciadas, aquela parte molezinha sendo engrossada para liberar os nervos que estão saindo, você fica imaginando todo aquele processo, aquele projeto de coluna, tudo em ordem, saudável, e fala, eu quero que isso fique assim, eu quero que isso, né? É minha vontade. Os espíritos estão lá atuando, você está arrepiado, parecendo uma cobra, uma coisa, está lá. É esse processo aí, ó. Dentro de certos limites da sua competência, de toda a sua condição de trabalhador, tal, né? O paciente precisa receber o passe como aquele que deseja se curar. Sem esta vontade, através do desânimo da mente, o passe não consegue atingir os seus objetivos, já que o necessitado, sem querer sua própria melhora, por si só repele as energias positivas que poderiam beneficiá-lo. Isso a gente também tem testemunha nas nossas câmeras de passe, né? Nossa, eu acabei. Cássia! Essa sabe, mais texto mesmo. Eu quis trazer essas partes que eu achei muito interessante, que nos dizem respeito. Agora nós vamos ter a nossa companheira Cássia.